Bom dia, boa tarde, boa noite para você que acompanha o nosso podcast. Nós temos mais um episódio para você hoje. E tudo voltado à Aldeia do Futuro, aquele braço social do Grupo Aloimite que você já conhece. E se você não conhece ainda, por favor, vá lá no nosso canal, veja todos os episódios que nós já fizemos. Já falamos com diretoria, nós já falamos com supervisão de programas, nós já falamos com educadores. Então você pode ter uma noção do que é a Aldeia do Futuro a partir desses vídeos. E lembrando que nós estamos nas redes sociais, se você quiser acompanhar também toda a nossa trajetória. Todo dia um conteúdo diferente, sempre uma informação diferente de tudo que vem acontecendo lá na nossa instituição, que fica em Americanópolis, na Zona Sul. O nosso arroba lá no Instagram é @Aldeia do Futuro. Estamos em Facebook, estamos em LinkedIn, estamos em YouTube. Vamos reestruturar a nossa página, inclusive. Falo de novo do bolo de milho. Acompanhe o bolo de milho. Você vai entender. Se você ir lá pesquisar Aldeia do Futuro bolo de milho, você vai entender do que eu estou falando. Mas, seguindo em frente, hoje nós temos aqui uma presença muito importante de uma pessoa que já está há alguns anos na instituição e pode falar um pouco mais sobre termos técnicos, digamos, sobre o que nós fazemos diariamente lá e qual é a grande função da Aldeia do Futuro, não só como instituição que oferece ensino profissionalizante gratuito, mas também uma instituição que acolhe, uma instituição que está próxima da sua comunidade de portas abertas. Então eu estou hoje aqui com Thalita Lima, que é a nossa assistente social, uma das assistentes sociais da Aldeia do Futuro, e é um prazer te receber aqui, Thalita. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para você também. Isso aí, Thalita. Fala um pouquinho pra gente como é que você chegou na Aldeia do Futuro, quanto tempo você está lá. Eu estou na Aldeia do Futuro há 3 anos. Eu cheguei na Aldeia do Futuro por meio de uma indicação do meu irmão, que fez cursos na aldeia. Meu irmão, meus primos fizeram. Eu moro numa comunidade próxima à aldeia. Então, já conhecia, já sabia do que era feito lá, mas eu não tinha ido pessoalmente ainda à aldeia, até que surgiu essa indicação via o meu irmão, que fazia curso. Um tanto por acaso, porque eu já era formada como assistente social e a vaga era para educadora, que era o setor que eu tinha mais experiência, né? Mas que não me interessava naquele momento. Então, eu fui para conhecer a proposta, para conhecer o espaço pessoalmente e para dizer que eu estava disponível para trabalhar lá em algum momento como assistente social, mas não como educadora, que não me interessava. Porém, quando eu conheci a aldeia e numa conversa com o Lucas, né, atual diretor da instituição, que ele apresentou qual era a proposta, eu fiquei encantada com o que era feito e aí me deu um start de que valeria a pena, sim, retomar como educadora por uma possibilidade de crescimento dentro do espaço, mas principalmente porque a causa era muito nobre e me encheu os olhos. Qual a causa basicamente que te encheu os olhos? O que fez você pegar esse desafio e seguir em frente, comprar a ideia da Aldeia do Futuro, comprar a missão e ser um membro ativo ali dentro, fazendo todo esse trabalho? O que te encantou mais? Nesse primeiro momento, além da questão da capacitação que era oferecida e que eu já sabia, né, por vivência, a partir dos meus primos e do meu irmão, que realmente não só capacitava, como realmente promovia a inserção. Meu irmão trabalha na área, meus primos trabalham na área dos cursos que fizeram na aldeia e a partir da formação que tiveram lá. Então, além dessa questão de entender que o trabalho realmente era efetivo, no momento a proposta foi para trabalhar no FUNCAD, eram com crianças, e a dinâmica que era aplicada me interessou bastante, porque o objetivo era que as crianças tivessem um desenvolvimento amplo, então eles tinham era trabalhada a questão de cidadania, mas em todos os aspectos. Eles tinham atividades de artes, corporalidade, então todos os âmbitos daqueles usuários eram estimulados dentro das atividades oferecidas pela Aldeia do Futuro. Então isso me interessou muito, não era algo engessado ou quadrado. Não, o objetivo era realmente um amplo desenvolvimento. Então isso me agradou bastante. E eu trabalhei 8 meses como educadora.
Depois disso, eu fui promovida para assistente técnica, mas foi no período que, logo na sequência, iniciou a pandemia. E atualmente, um ano depois, eu assumi como assistente social da instituição. O que eu acho interessante, falando não só com você, mas com as outras pessoas que eu tive a oportunidade de conversar da Aldeia do Futuro, é que é um lugar que abre oportunidades para quem se destaca e não necessariamente, eu acho que destaque nem é a palavra, mas para a pessoa que mostra vontade de fazer aquilo, para a pessoa que entende a mensagem, é, e que se coloca à disposição não só pelo salário no final do mês, que é muito importante, é claro que a gente trabalha por causa disso, mas muito também em relação a aquilo que a gente recebe das pessoas que estão ali, do resultado que a gente consegue atingir para essas pessoas, do impacto que a gente consegue oferecer, dando essa abertura, né, para as pessoas de terem uma oportunidade, né? Então isso eu acho muito interessante, porque muito se fala disso, da pessoa que está dentro da Aldeia do Futuro, de se considerar todo o seu empenho para você estar cada vez mais envolvido, cada vez mais inserido lá dentro. Uma coisa que eu tenho curiosidade de saber é, por uma ótica do serviço social, não necessariamente por uma ótica empresarial, mas por uma ótica do serviço social. A gente sabe que hoje em dia, cada vez mais as empresas elas estão se engajando, fazendo parcerias com instituições do terceiro setor para poder ter um braço social. Empresas maiores criam institutos, criam fundações, que é justamente para estar mais próximo, né, desse movimento e poder colaborar com a sociedade de alguma forma, não só pelos serviços que ela presta, mas também oferecer esses serviços para pessoas que talvez não tenham acesso a esses serviços por conta da realidade social que a gente conhece no nosso país, que é extremamente desigual. Na tua ótica, na ótica do serviço social, o que uma pessoa ou uma empresa ou qualquer tipo de interessado ganha se atrelando a esses serviços? Eu imagino que possa ser uma coisa não só da parte estrutural e da imagem da empresa ou da pessoa, mas eu acho que é também de ganhar uma relação de conhecer, de fato, o que está acontecendo. Quando você leva um grupo de pessoas de determinada empresa dentro de uma instituição, talvez ela conheça uma realidade que ela nunca tenha visto. Para a ótica do serviço social, é mais ou menos isso ou vai além disso? Existe a questão de oportunidade de vivência, né, para essas pessoas que, na maioria das vezes, têm uma realidade completamente distinta da realidade que a gente atua, completamente distinta da realidade da comunidade e que não faz ideia de como é de verdade estar dentro da comunidade, conviver com a comunidade, e que é muito rica, é muito enriquecedor, né, para quem está de fora começar a entender, porque tem muitas dinâmicas da sociedade que às vezes a gente não compreende porque você tem um ponto de vista apenas. E aí, quando você passa a lidar com esse público, você compreende que existe uma pluralidade muito grande para lidar. Então, acredito que esse seja um dos pontos. Além da questão de incentivos, eu vejo que é uma forma de você participar efetivamente de uma construção social e de uma formação cidadã. Muito se fala de querer um futuro melhor, de buscar a evolução, de buscar o progresso, mas pouco se faz a respeito. Então, quando você ativamente toma para si o papel de que talvez eu possa fazer pouco, mas eu estou fazendo, eu acredito que esse seja o principal papel da pessoa ou das empresas que compram e que abraçam as instituições, de saber que é importante, é um movimento que o sistema pouco favorece e que, se não é um pelo outro, a gente não tem progresso, infelizmente. Então, a gente sente que é um compromisso muito importante, acho que de cada ente da sociedade, né?
Sim. Seja empresa, pessoa, muito pelo que a gente pode falar que a responsabilidade da criação de uma criança é de toda a sociedade, não é só do pai, da mãe, da escola. Talvez a formação da sociedade seja a responsabilidade de quem está acima também, que é quem tem a informação, que é quem tem a máquina na mão, que é quem tem o poder financeiro na mão. Então eu acho que isso é muito importante, né? De gente que alcançou um patamar hoje privilegiado em relação a todos. Gerar oportunidade para que os outros também, se não alcançarem, mas que sejam capacitados para chegar o mais próximo possível de ter uma qualidade de vida, de viver com uma dignidade maior. E isso é fundamental. E assim, nós não estamos falando aqui de assistencialismo, né? Não. Não é uma coisa assim, vou comprar X cestas básicas e entregar para Y famílias. É claro que é importante, a gente tem essa noção da caridade, principalmente em desastres naturais, quando a pessoa está precisando emergencialmente daquilo. Mas eu acho que não é isso, né? Não. Inclusive, uma das abominações do serviço social é a prática da caridade, né? Porque o nosso objetivo não é só atingir a necessidade imediata da pessoa, mas que essa pessoa se emancipe, que essa pessoa tenha autonomia, que essa pessoa se desenvolva integralmente para não se tornar dependente do sistema ou dos outros, para que essa pessoa possa contribuir para a manutenção de uma sociedade mais desenvolvida. E aí, se ela não tem o seu desenvolvimento amplo, ela não tem como fazer isso. Se eu ajo só na necessidade imediata dela e não em mecanismos que vão contribuir para um desenvolvimento contínuo dela, eu não sano um problema. Eu estou só tampando um buraquinho. E isso vai muito da aldeia do futuro, né? Sim. Porque não é uma instituição... É claro que é uma instituição que abraça quando a pessoa precisa, mas é uma instituição que quer dar o protagonismo da vida dessas pessoas para elas, que elas consigam desenvolver a vida delas a partir do conhecimento que ele se oferece. Até por isso que se desenvolve não só a formação profissional, mas o encaminhamento, né? Tanto o encaminhamento quanto o acompanhamento dessas pessoas e das famílias delas também, e da comunidade como um todo. É isso, mais ou menos? A aldeia ela age dessa maneira? Sim. O foco principal é em que os nossos usuários se apropriem e sejam protagonistas das suas histórias. Porque só assim que existe realmente uma evolução, uma movimentação efetiva na vida de cada um deles. Se eles não se apropriam das oportunidades que lhes são dadas ou que eles passam a construir a partir das capacitações, a partir das oficinas, né, que trabalham todos os aspectos e não só a profissionalização, eles não conseguem alcançar objetivos e alcançar metas que sejam para o resto da vida e para romper ciclos dentro de famílias que estão dentro da comunidade. Eu acho que, penso que o importante é deixar o legado, né? É a pessoa sair da aldeia do futuro e lembrar para sempre que a aldeia do futuro foi uma das responsáveis para que ela chegasse ao patamar em que ela chegou nos dias de hoje. E temos, né, casos de sucesso que assim, enche nossos olhos, está nos nossos murais de talentos. São pessoas que nós sempre comentamos, divulgamos, que é gente que saiu da aldeia, gente que saiu da comunidade de Americanópolis, e hoje criou a tua história, né? Se desenvolveu. Hoje não é aquela pessoa que só saiu da aldeia do futuro. Hoje ela hoje ela se transformou numa coisa maior do que a aldeia. E eu acho que isso que é interessante, né? São que as pessoas saiam da aldeia e sejam maiores que a aldeia, que sejam mais vistas do que a aldeia, e que tragam claramente também essa visibilidade para a aldeia, para que mais pessoas procurem a instituição e para que a instituição possa formar mais pessoas ainda. A gente tocou num ponto interessante, que é esse ponto do assistencialismo. E eu vejo que as empresas que fazem essa parceria com a Aldeia do Futuro, via de regra, elas já vêm com essa mentalidade também, né? Então, assim, algumas das últimas parcerias, elas vieram não para fazer um propósito assistencial, só assistencialista,
mas um propósito de emancipação das pessoas. Prova disso são os 3 laboratórios que lá foram entregues, e são laboratórios que são para formar as pessoas para o mercado de trabalho. E assim, não são não é qualquer função, né? A gente está falando de curso de tecnologia, estamos falando do mercado de trabalho atual, que é o que o mercado precisa. Você sente isso, que tem já essa participação com essa visão das empresas que fazem parcerias com a Aldeia do Futuro? Sim, e aí um ponto interessante nisso. Se você pensa em assistencialismo, por exemplo, né? Em ofertar um curso por esse viés. Provavelmente, talvez, a pessoa vá pensar que o usuário precisa de um computador, então eu dou qualquer computador para que essa pessoa faça, né, o que for proposto. Quando a gente pensa em combater o assistencialismo para ofertar o melhor para que aquela pessoa tenha a sua potencialidade desenvolvida ao extremo, acontece o que tem acontecido. E aí tem esses 3 laboratórios que você citou como exemplo, que são equipados com equipamentos de última geração. Né? A sala inteligente é maravilhosa. É fantástica, né? Ela é você fantástica. Entrar e pedir para a Alexa, né? Alexa, acende a luz, acende tudo. Por comando. E aí, para os usuários vivenciarem isso, também é uma experiência maravilhosa, única e muito rica. Porque é a partir daí que esse usuário compreende que ele tem direito, ele merece melhores acessos e ele tem que buscar isso, e por isso ele vai se empenhar nessa capacitação para que ele possa, a partir daquele momento da vida dele, lidar sempre com o melhor equipamento, com os melhores ambientes, e não em se conformar em receber alguma coisa de qualquer forma para uma necessidade imediata. É ter, de fato, todo esse conhecimento para todo o resto da vida dela, né? E ela levar isso como conhecimento e levar como bagagem esse processo inicial, às vezes, que ela descobriu na Aldeia do Futuro. O que eu acho interessante da aldeia também, aí é uma opinião minha, vendo o andamento das coisas e conhecer, para quem não sabe, tá, gente? Já vou confidenciar para vocês aqui. Eu sou uma pessoa que trabalha há 13 anos já no terceiro setor. Eu tenho uma experiência de mais de uma década, trabalhei em vários lugares e hoje, como tenho uma das formações de comunicação, estou aqui batendo esse papo com vocês, mas sempre tive esse contato muito forte com o terceiro setor. E uma coisa que é muito difícil de algumas instituições atingirem é o alcance de objetivo que está em todo e qualquer norteador de trabalho que nós temos nos serviços que são oferecidos, serviços, programas educacionais, enfim. Então, geralmente, ali a gente coloca, né, um determinado tempo para uma pessoa ser atendida por uma instituição. E eu vejo que a Aldeia do Futuro ela é muito dinâmica, a troca. É claro que, que tem gente, e a gente fica muito feliz de ter pessoas assim na aldeia, que gostam de fazer todos os cursos da Aldeia do Futuro. Isso é permitido, é direito da pessoa. Sim. E as pessoas sempre serão muito bem recebidas. Por isso, ficamos muito felizes de ter esses amigos próximos que sentem a Aldeia do Futuro como um lugar de amizade, um lugar de família, um lugar de companheirismo, que ela vai encontrar sempre pessoas que elas gostam. Mas o que eu acho interessante é que pessoas chegam, se destacam, saem, e aí a gente vai acompanhar na rede social depois, que a gente sempre tem essa interação, e as pessoas estão brilhando no mercado de trabalho, as pessoas estão brilhando como pessoa e como profissional. Isso que é interessante. Então o alcance de objetivo é muito rápido. As pessoas elas entram, elas aprendem, elas saem, elas propagam para a comunidade inteira isso, né? E a Americanópolis vai mudando, as pessoas elas vão melhorando, as famílias elas vão alcançando coisas que elas não alcançavam antes. Isso aí vai tudo de encontro com a geração de renda, com a criação de empregos que a Aldeia do Futuro proporciona para as pessoas que passam lá, né? Então eu tenho essa percepção. E é muito bonito, né, da parte de uma instituição fazer isso. Não querer amarrar o usuário, mas de fato emancipar o usuário. Pegar, ensinar o que tem que ser ensinado e soltar para o mundo. Isso aí é muito legal, né? E eu tenho essa vivência na minha família. Então, o meu irmão é um dos que está das fotinhos no mural de talento. É o meu irmão. Isso aí é legal. Vai lá visitar o Mural de Talentos da Aldeia do Futuro. Tá lá no corredor principal. E assim,
nós encerramos aqui com muita vontade de continuar, porque é um papo muito bacana, né? É legal a gente conhecer experiências de pessoas que estão lá há bastante tempo, que têm experiências dentro da família. Isso é muito legal. E eu gostaria de te agradecer pela presença hoje, Thalita. Espero que você tenha gostado. Eu agradeço o convite, foi um prazer enorme participar hoje. Espero que tenha dado para conhecer um pouquinho mais dessa ótica, mas que a aldeia tem muito, muito mais para apresentar e para ser conhecido. Então, entrem nas redes sociais, busquem mais informações, visitem, as nossas portas estão sempre abertas e todos são muito bem-vindos. É isso, é o que eu sempre costumo dizer aqui. A Aldeia do Futuro é uma instituição de portas abertas. Então, durante o nosso horário de atendimento, se você bater na nossa portinha ali e falar, eu queria conhecer, ver como é que são os cursos, vá, apareça. Estamos de portas abertas, nossas salas estão de portas abertas. Sempre vai ter uma pessoa para te atender com um sorriso no rosto, sempre sendo cordial com você e com a sua visita, com o seu interesse. E como a Thalita disse, se você quiser saber mais à distância, tá sem tempo de ir lá? Vai nas redes sociais. Conheça todo o nosso trabalho nas redes sociais, na @aldeia do futuro lá no Instagram. Estamos também no Facebook, LinkedIn, YouTube e no site, que eu não falei ainda hoje, que é o aldeiadofuturo.org.br. Todas as novidades sempre estando lá, se você quiser conhecer o que acontece mensalmente lá, sempre um boletim novo mensalmente, indo para o nosso site também. E todas as outras coisas que estão acontecendo na Aldeia do Futuro, nós sempre estamos abastecendo nossas redes sociais. Então fique à vontade para conhecer. Seja uma empresa que incentive o trabalho da Aldeia do Futuro, seja um doador recorrente, que também pode ajudar a Aldeia do Futuro. Com a sua doação, se transforma muita coisa. E são vidas que são transformadas. Então pense, conheça e dê seu voto de confiança e tua ajuda. Seja voluntário da Aldeia do Futuro, ou tudo que você bem entender, porque nós sempre estaremos aptos a receber essa ajuda, porque a Aldeia do Futuro é de todo mundo e é feita por todo mundo. O conceito de que a sociedade transforma em conjunto tudo é muito forte. Então não somos só nós, mas é um conjunto de toda uma sociedade que consegue entender que é muito importante para todos que precisam de um suporte maior estar recebendo esse tipo de auxílio e de ajuda de você que tem condição para isso, tá bom? Então nos acompanhe sempre, eu agradeço aqui novamente e não perca, acompanha a nossa página lá no YouTube, porque toda hora vai estar pipocando aí um programinha novo da Aldeia do Futuro para que você conheça mais essa organização do terceiro setor que atua há quase 30 anos em Americanópolis e muda realidades. São 500 por semestre, pelo menos, que a gente está mudando e está aumentando a renda das famílias, está aumentando a geração de emprego. Isso é muito importante para nós, com a sua ajuda que a gente consegue, tá bom? Então a gente fica por aqui, até a próxima, eu te aguardo.